Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos aqui reagir ao Globo Esporte de hoje, falando de toda a preparação, todo pré-viagem do Botafogo para São Paulo amanhã, enfrentar o São Paulo no Morumbi. Tem também boleiragem, tem um pouco de ESPN, tem o resenha ESPN, tudo para você aqui no nosso canal. Falou de Botafogo, tá aqui. Terceiro, porém não o último, conteúdo do dia. Temos aí um conteúdo de 6 da manhã também, um vídeo de 6 da manhã. Tem um de 11 da manhã mais ou menos. E teremos um outro ainda no finalzinho do dia ali, começo da noite, para vocês. 4 conteúdos aqui no nosso canal. Então, bora... antes de começar a reagir, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem no nosso canal Notícias do Fogão. Então bora pro vídeo. Falando agora do clube, amanhã tem Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Vale vaga na semifinal da Conmebol Libertadores. Botafogo já vai embarcar para a capital paulista. André Pessoa está acompanhando. Fala aí, André. Tudo bem, Escobar? Uma boa tarde a todos. Hoje vai ter o chamado Aerofogo. O Botafogo embarca no começo da noite para São Paulo, onde amanhã tem jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. O time treina logo mais à tarde no seu centro de treinamento, a última atividade antes de enfrentar o São Paulo. O ônibus com a delegação do Botafogo sai do CT às 5 da tarde. Deve chegar ao aeroporto do Galeão por volta das 6 horas. O embarque vai ser realizado aqui pelo Salão Nobre. E a torcida prepara uma despedida muito especial. Vai ter bandeirão, bateria, sinalizador, aquele último apoio para os jogadores antes da viagem. O técnico Arthur Jorge deve ter a volta dos 6 jogadores que não foram titulares no clássico contra o Fluminense no final de semana. São eles, os laterais Alex Telles e Vitinho, o zagueiro Bastos, os meio-campistas Marlon Freitas e Thiago Almada e o atacante Igor Jesus. Reforços importantes para o jogão de amanhã contra o São Paulo. Escobar? Sem dúvida, timaço do Botafogo, André Pessoa, o repórter gente boa. Muito obrigado, André. Ganhou novamente, ganhou um jogo importante, clássico carioca no Maracanã, sábado à noite. E ganhou com um presente aos 50 do segundo tempo. Um jogo equilibrado, vai, Rick. O Fluminense jogou com a maioria, por mais que tenha um jogo importante também de Libertadores contra o Atlético Mineiro, e o Fluminense tem uma vantagem, né? Ganhou 1-0 no Maracanã e joga em Belo Horizonte para tentar sustentar essa vantagem. O Botafogo ganhou um presente no finalzinho, Rick, e Luiz Henrique botou ela lá dentro. Eu acho que o jogo foi muito agradável, né? 2 times que jogam para frente, 2 times que entende e potencializa aquilo que tem de melhor. Claro que o Botafogo, na minha opinião, é o time que tem jogado um futebol muito mais vistoso, né? Com grandes possibilidades. É um clássico realmente é aquele clichê verdadeiro num clássico, né? O clássico é decidido em detalhes. E o detalhe foi a favor do Botafogo no finalzinho do jogo, né? Mas eu gosto muito de ver as movimentações do time do Botafogo, Roger. O quanto esse sistema ofensivo do Botafogo tem sido móvel, sabe? Até com os diferentes jogadores, né? Porque o Botafogo também mesclou não, né? Jogou, acho que Luiz Henrique e Savarino. O resto era reserva. Exatamente. Entrou Mas são reservas importantes. Tietê. Não, brincadeira, né? Os reservas do Botafogo. O Gregory jogou também, né? Titular. E titular. E aí mantém um nível de atuação, né? O time do Botafogo. Que teve possibilidades como o Fluminense teve, né, Ricardinho? Eu acho que foi um jogo agradável. Só que no final, né, o nosso amigo teve uma infelicidade que deu a vitória pro líder do campeonato. O Fluminense também não fez um mau jogo, não. Eu acho que o jogo estava equilibrado, teve alguns momentos, mas essa jogada aí acabou definindo o jogo, né? A roubada do Gregory colocou o Luiz Henrique sem goleiro aos 50 e poucos minutos e o Botafogo conseguiu um grande resultado, hein? Esse resultado do Botafogo foi muito importante no Campeonato Brasileiro, porque não só manutenção da liderança, mas em relação ao adversário, o Fluminense continua lá embaixo, deu uma melhorada em algumas rodadas, mas já não consegue mais o resultado, e nesse momento do campeonato é importante, né? O Fluminense continua, tem bons jogadores, mas tá lá embaixo, e a pressão, a gente sabe, time grande quando está na zona do rebaixamento
é pressão todo dia e muitas vezes o jogador mesmo não está acostumado a viver aquela situação, ele muitas vezes não sabe, não consegue reagir, por mais experiência que tenha, a dificuldade, e o Brasileirão a gente sabe, né? Qualquer jogo, independente da posição do campeonato, é jogo duro. E o Fluminense deu uma mesclada também, né? Utilizou mais titular, jogou o Serna, jogou o Arias, jogou o Samuel Xavier. Só para tentar um detalhe que para mim é importante, para quem jogou ali de volante sabe, aos 50 minutos quem fez a pressão no Felipe Melo? Gregory. Olha a altura da intensidade que o Botafogo joga o jogo todo. Um volante que foi dar o bote lá no zagueiro, ou seja, ele saiu de lá, ele deu o bote do lado... Que sono, hein? Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, a questão de que o Botafogo é aquele time que não desiste, até a última bola os caras estão intensos, estão querendo, estão buscando, estão combatendo. Isso pra mim é muito importante nesse futebol de hoje, né? Eu tenho, acho que absoluta certeza de que o Nonato se machuca, que ele acaba fraturando o nariz e pancada no rosto, e ele tem que ser substituído. E o Fluminense já tinha feito 5, eu acho, substituições. Tá? E aí a sexta foi essa saída dele, que foi a entrada do Felipe Melo. O Felipe Melo entra por causa de concussão, né? Naquela substituição. E aí acontece, logo em seguida tem esse lance da saída de bola, a roubada de bola E não tem nem discussão nenhuma polêmica, não foi nada. Mas falando em polêmica, a gente tem um lance que o torcedor do Fluminense reclama muito de um possível pênalti no Cano. A gente tem a imagem aí pra... Aí, ó. Que é o lance com o Matheus Martins. Que, ó, vamos numa câmera mais perto. O Matheus ganha a frente. Tem gente que acha que é acidente, tem gente que acha que é um possível movimento de adicional. E aí? Difícil a interpretação. Pra mim, tô com a leitura do árbitro. Ele já tinha tomado a frente, é claro que existe o braço, é clara a imagem de que atinge o Cano, mas eu não teria... Mas é um movimento que parece ser natural, né? Quando você toma a frente, você tá fazendo um movimento pra acionar velocidade, pra sair com potência de dentro da área, né? Era o Wilton que apitou? Isso. Perfeito, parabéns, porque é um lance que poderia ter sido decisivo. O que me incomoda é que esse mesmo lance, no meio de campo, eles marcam falta e dão cartão amarelo. Ah, sim. Então tá na hora E aí é o que eu falo sobre o lance que a gente estava analisando no começo do programa do Kahneman. Esse aqui foi mais forte do que o do Carlinhos em cima do Kahneman. Mas é lance de jogo, é movimento de proteção, é abertura de braço, não tem alavanca para atingir o adversário. O do Carlinhos, para mim, foi menos agressivo do que esse e foi levado o cartão vermelho. Mas tem um detalhe dos dois lances, né? Que um é com a bola e o outro é sem a bola. Também. Por isso que eu acho que o Carlinhos acertou e deveria ser expulso. E esse lance, por mais que tenha o bracinho ali, a gente sabe, bom, na nossa geração isso aí o juiz não ia nem olhar. Ninguém ia nem reclamar, porque toda hora acontecia de um botar a mão na cara do outro. Com o árbitro também acho que não foi nada? Esse daí sim, esse lance sim. Eu acho que, né, ele deveria seguir. O outro, pra mim, é que a bola não estava fora do lance da bola. Esse que foi o problema. Isso aí era na disputa da jogada. Tem bananão nesse jogo aí, Caio? Tem. Pelo seguinte, o Felipe Melo é um cara muito experiente, é um cara rodado, tem uma carreira vencedora e merece todo o nosso respeito. Mas justamente por já estar num ritmo mais lento e entrar num jogo fervendo, num jogo contra o líder da competição, e como o Richarlison falou, que é marcação muito agressiva o tempo todo, ele sufoca, ele te joga para trás, você não pode dar um mole desse. Já nos acréscimos, você faz o drible para trás, ou você quebra essa bola lá na frente, ou você dá para o goleiro fazer essa reposição. E aí parecia que ele estava absoluto no lance. Mas aí você separou 2 bananões? Porque tu tá com 2 bananões hoje? É uma penca de bananas. Porque são 2 lances que têm uma interferência direta no campeonato. Estamos falando daqueles que, para mim, são os 2 candidatos ao título. O Palmeiras, que vence o Vasco numa bola atrasada, uma assistência lá, Ricardinho, do Ryan. E o Fluminense, que numa cochilada do Felipe Melo, mantém o Botafogo com a diferença de 3 pontos na liderança do campeonato. Então, para mim, o Ryan do Vasco e o Felipe Melo são os bananões da rodada.
Duro. Bananão duro? Não. Que isso, cara? Não, Roger. Bananão duro? Roger. Ele tá impossível, hoje ele tá demais aí, hoje. cara. Roger, Daí. Tá aqui pra vocês, ó. É que com muita tristeza que ele dá esse prêmio. A gente criou isso. Cara, é a maior dor no coração dele, ele fazer isso. Criticar, entendeu? Que o cara errou e tal. Ô, Ricardinho. Câmera aí, ó, Plínio. Ele tira o primeiro, aí ele para dele, dá uma aceleradinha. Isso, ele já tá. Viu, já era tarde. E como disse o Fábio Santos, né, Fabinho? O Gregory chega muito forte ali, né? Não, e nessa, ele pediu falta, é óbvio que é o desespero, pedindo ajuda pro juiz, mas você realmente acha que, você no lance ali, você acha que foi falta, que o Gregory veio com tanta força que a princípio ele deve ter achado realmente que foi falta, mas a gente viu que só foi na bola, muito mérito do Gregory no lance. O gol ali do Luiz Henrique fez um belo segundo tempo, mas no primeiro tempo, segundo o Arthur Jorge, não saiu porque ali na tiro não tiro ele acabou optando por deixar um dos seus principais jogadores em campo. Mas, não falo em indolência, mas deu a entender que o Luiz Henrique no primeiro tempo não estava a todo vapor, não estava como tinha que estar. Chamado nhaca. Esse recado público é uma coisa intencional? toque, visa o quê? É um toque mais para fazer o jogador acordar, porque ele sabe que ele precisa desse jogador, que é o jogador que tem mais qualidade. Então ele só dá um toque... Porque quarta-feira tem... dá um toque, ó, vamos acordar aí que você pode muito mais que isso. E é um recado na hora certa, né, Fê? Porque é um recado com o time vencendo, com o gol do jogador, né? Então, assim, se você perde o jogo, né? Se você aponta um erro, como o Felipe Melo, por exemplo, né? Enfim, se o Mano chega na coletiva e fala, e aponta realmente o que aconteceu, tem um peso muito grande. Mas quando você dá um recado que é importante para o seu time, porque ele fala do melhor jogador do Botafogo, né? Que o Luiz Henrique é um dos melhores jogadores do Botafogo. O Botafogo tem tanto jogador bom que é difícil dizer qual é o melhor. Sim, mas ele é um dos grandes, assim, dos grandes dentro do campo. Então é um recado na hora correta, assim, é uma correção que tem que ser feita pelo jogo que o Botafogo tem no meio de semana, né? Um jogo tão complicado, uma competição importante para o clube, de um jogador que fez o gol e do momento em que o time venceu. Mas eu acho que não é, eu acho que esse recado ele vem já também com alguma coisinha lá atrás, porque ele foi substituído, acho que 2, 3 jogos seguidos e reclamou. Contra o São Paulo mesmo. Contra o São Paulo e contra o Corinthians também ele foi substituído, eu acho que reclamou. Então esse recado eu acho que já vem até como um aviso, obviamente no momento bom, onde ele fez o gol, ele esperou o momento certo para dar essa chegada para a imprensa, porque nos bastidores ele já deve ter dado essa pressão no Luiz Henrique, com certeza. Como é que você imagina esse jogo de quarta-feira que a gente vai mostrar entre São Paulo e Botafogo no Morumbi? Cara, jogaço, eu até ia comentar agora nesse jogo, é engraçado, o futebol é engraçado, né? Que em uma semana o Botafogo pode ser eliminado da Libertadores e o Palmeiras já dando farol alto no Brasileiro. E pra mim, disparado, é a melhor equipe do futebol brasileiro, é o que joga o futebol mais atrativo, né? Que você para pra assistir, joga no campo adversário, cria situações de gol. Mas futebol é assim, pode acontecer qualquer coisa e o São Paulo pode eliminar o Botafogo. Já mostrou isso no primeiro jogo, sofreu uma série de ameaças, né? E conseguiu trazer um 0-0 pro Morumbi. E no Morumbi, querendo ou não, São Paulo ele tem um favoritismo, sabe jogar competições internacionais, já tem 3 Libertadores na sua história. O Botafogo vem com uma equipe muito forte. Mas você vê algum favoritismo nesse jogo de quarta? Pelo fator casa. Pelo fator casa, sim, não dá pra deixar assim, isso de lado. Botafogo é muito melhor que o muito superior, mas o fator casa e Libertadores no Morumbi, a gente sabe que tem um negócio diferente, né, Luiz, no Morumbi, mas o Botafogo tá muito vivo nessa disputa, sem sombra de dúvida. É o melhor time, mas eu vejo o São Paulo com muita força jogando dentro do Morumbi. Se a última apresentação do Botafogo antes desse jogo não poderia, do ponto de vista moral, ter sido melhor, o gol na última bola, num clássico, era o São Paulo, tudo bem, utilizando-se de 9 reservas no início da partida, só Bobadilha e Lucas, não foi nada legal, o São Paulo saiu na frente, teve 15, 20 minutos muito bons, iniciais. Luiz Fabiano. Tá triste comigo, Cris? Ah, tá. Olha só, Pedrosa, Botafogo. Tá se preparando pro jogo de volta das quartas da Libertadores contra o São Paulo no Morumbis. Motivação não falta, né, pra buscar essa classificação. Rodou. Nunca mais eu vou dormir. Segunda-feira de boas notícias no Botafogo. Enquanto se prepara para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, peças importantes voltaram a treinar com o grupo. Júnior Santos, Eduardo e Cuiabano, que se recuperaram de lesões, participaram de uma parte do treino.
Apesar da expectativa, eles ainda não estão disponíveis para o jogo contra o tricolor. Já o trio Igor Jesus, John e Luiz Henrique estão mais que confirmados. Nesta segunda-feira, os jogadores apareceram na pré-lista do técnico Dorival Júnior para os próximos jogos da seleção brasileira. Com 9 gols marcados em 41 jogos, Luiz Henrique assumiu a vice-artilharia do Botafogo na temporada, ficando atrás apenas de Júnior Santos, que marcou 18 gols. E é justamente de gols que o alvinegro precisa para se classificar para a semifinal da Libertadores. Após o empate em 0-0 no estádio Newton Santos, o Botafogo precisa vencer para se classificar. O empate leva o jogo para os pênaltis. E é justamente de gols que o alvinegro precisa para se classificar para a semifinal da Libertadores. Após empate em 0-0 no jogo de ida no estádio Newton Santos, o Glorioso precisa vencer para se classificar. Um empate leva o jogo para os pênaltis. Após reestrear no último sábado contra o Fluminense, Adrielson vira mais uma opção para a zaga alvinegra. Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira no Morumbi. Mais um jogo, mais uma etapa para ganhar. Passar mais uma. Ai, meu Deus, é o Arthur Jorge, Lucas Pedrosa. E aí, parabéns pro John, o Alex Telles, mais uma vez, né? Voltando aí, retornando à seleção brasileira, e também o Igor Jesus. Esses 3 jogadores apareceram na pré-lista do Dorival para a seleção. Agora tem uma outra data FIFA em dia 12 de junho, né? Num período aí de dias. E aí esses jogadores também apareceram nessa pré-lista muito interessante. Outubro, desculpa, dia 12 de outubro. É que 12 de junho é o dia dos namorados. Eu tô apaixonada pelo fogão. Pedrosa. Fala comigo. Diga. Sabe quem apareceu nas fotos ontem do Botafogo treinando? Cuiabano, Eduardo e Júnior Santos. Treinando! Isso é muito importante pro Botafogo. Principalmente o Júnior Santos, eu considero que seja um jogador totalmente desequilibrante. No início da temporada ele chegou a ser o melhor jogador do Brasil, com tudo que ele estava fazendo com a camisa do Botafogo. É um cara muito diferente que se encaixa perfeitamente também no esquema do Arthur Jorge, nessa bola coberta, nessa bola em profundidade, nessa forma também de você conseguir flutuar pelos lados. O Júnior Santos, para mim, sem dúvida, não menosprezando o Eduardo e Cuiabano, mas o Júnior Santos é o cara que pode fazer muita diferença pro Botafogo nessa reta final. O Júnior Santos, que nessa competição que é a Libertadores, ele agora é o maior artilheiro da história do Botafogo, com 9 gols na Libertadores. Aí o povo fala, ai, o Botafogo não tem tradição mesmo, o cara tem 9 gols na competição. O Vasco tem o seu maior artilheiro na competição, que é o Luizão, também com 9 gols. 9 gols 7 ele fez só em uma edição. 9 gols na Libertadores é gol a pampa. E o Júnior tá meses sem jogar e ele segue sendo o artilheiro, né, o primeiro artilheiro da Libertadores dessa edição, com 9 gols. Assim, o primeiro semestre do Júnior, até ele se machucou, o primeiro semestre foi avassalador, o Vene Casagrande. Esses números representam bem o que foi o primeiro semestre dele. Foi um primeiro semestre absurdo. Em determinado momento a gente até colocou o Júnior Santos como o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada. De fato estava jogando muita bola. Claro que na ausência dele, o técnico Arthur Jorge conseguiu dar conta do recado, óbvio. O que ele tem à disposição facilita muito a vida do treinador. Mas sem sombra de dúvidas, desses 3 aí que voltaram a treinar no campo, o Júnior Santos com certeza é o que faz mais falta, digamos assim, entre aspas. Com certeza é o que vai mais ajudar. Óbvio, depende de como ele vai retornar depois dessa grave lesão. Sempre fica aquela preocupação, aquele receio de como o jogador vai voltar depois de uma lesão grave como essa e um longo período inativo. Mas, sem sombra de dúvidas, o Júnior Santos será um jogador extremamente importante nessa reta final de temporada. Fisicamente, ele já mostrou que ele vai muito bem, obrigado. E é um jogador, assim, um baita reforço caseiro. Se o Botafogo já está jogando o futebol que está jogando sem esses 3 atletas, imagina com os 3 à disposição. A gente elogia muitos jogadores por aqui nessa temporada do Botafogo, mas tem um que a gente elogia pouco e deveria elogiar mais. E ele se chama Gregory. Falamos muito dele em relação a depois desse jogo do Fluminense, ou Pedrosa. Um jornalista, não sei se vocês conhecem, o Vene Casagrande, ele postou hoje os números do Gregory, que estão aqui, tá? Daqui a pouco você lê? Tá daqui aqui, a pouco eu separei pra não demorar Peguei pra lá no SofaScore, só para dar os devidos Muito créditos. bem, que aliás é uma boa página de números, né? Pedrosa, que jogador é esse? Mas não impressiona. Quem já conhecia o Gregory, em 2019 ele era do Bahia, ele foi o melhor, foi eleito ali na função do 5, cabeça de área, o melhor na temporada ali do Campeonato Brasileiro. Ele é um cara que, além de ter muita técnica, ele transpira
inspira uma vontade de vencer impressionante, né, Pedrosa? Fisicamente ele é muito bom jogador, ele consegue preencher muitos espaços, é muito veloz, tem essa noção de roubada de bola como poucos, tanto é que o Felipe Melo reclama do lance, mas a roubada dele foi limpa, foi na bola, foi no corpo, mas num corpo numa disputa completamente normal. E aí eu sempre falo sobre a importância de um volante camisa 5 no seu time, né? E o Gregore se encaixa muito bem no time do Arthur Jorge, porque ele consegue roubar muitas bolas e entregar com qualidade. O Gregore tá longe de ser só um cara que rouba a bola. Ele consegue roubar e entregar. E isso é extremamente essencial para um time que joga no contra-ataque, numa transição rápida, com tanta velocidade como o Botafogo. Realmente foi um grande acerto aí da diretoria, trazendo esse volante que estava jogando lá no Inter Miami. Inclusive, Pedro, você falou de acerto, acho que vale mencionar o custo-benefício desse atleta. Você no off aqui me disse que o jogador custou ao Botafogo 2,5 milhões de dólares. Ou seja, dá um pouco mais de 10 milhões de reais. 13 milhões e pouquinho 13 milhões. O custo-benefício maravilhoso, só para efeito de comparação. O Alan, que hoje a gente diz que não tem condições de ser titular e se tornou terceira opção no elenco do Flamengo, custou 9 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. Então é isso, não adianta você ter apenas o dinheiro, é saber investir o dinheiro. E o Gregore foi um baita acerto da diretoria do Botafogo, sem sombra de dúvida. Rapidinho os números dele. Fala, tá. Pode falar, tem 23 jogos, 2 assistências, isso no Campeonato Brasileiro, tá, gente? 23 jogos, 15 como titular, 2 assistências, 90% de acerto no passe, 85 bolas recuperadas, 116 duelos ganhos, 67 desarmes e 19 interceptações. E nenhum erro defensivo grave, isso é extremamente importante. Isso é muito importante. Aí você falou 25 jogos e quantos como titular? 23 jogos e 15 como titular. Quando não é ele, é o Danilo Barros. Mas é isso, cara. É muita opção, não tem jeito. Tô metida. Me emprestam aí. E assim a gente encerra o vídeo de hoje com o Caio Ribeiro, que teve a honra de encerrar a carreira no Botafogo. Botafogo que vai enfrentar o São Paulo, que também Caio Ribeiro jogou. Acho que foi o primeiro clube da carreira do Caio. Foi o São Paulo, o último foi o Botafogo. Botafogo e São Paulo e Botafogo, né, se enfrentam no Morumbi amanhã, 21h30, segundo e derradeiro decisivo jogo das quartas de final da Libertadores. Quem passar é um dos 4 semifinalistas que, na minha opinião, se eu fosse chutar hoje, Rafael, chuta aí. Eu acho que passa River, passa Galo, passa Peñarol e Botafogo. Não tem clubismo na análise, tá? Eu acho que o Fluminense abriu 1-0 só, é pouco para segurar o Galo. Botafogo tem um time muito mais agudo do que o São Paulo, que se abrir um pouquinho para propor o jogo, vai tomar. River Plate é muito mais time que o Colo-Colo. E o Peñarol lá dentro, o Flamengo nunca ganhou do Peñarol na história. Acho dificilmente o Peñarol deixa escapar essa vaga aí. E vai ser bonito, tá? Botafogo e Peñarol na semi, imagina. Botafogo e Peñarol na semi, pra gente dar uma taca no Peñarol e vingar a putaria que eles fizeram com a gente com relação ao Darwin Soares. Porra, seria maravilhoso. Mas primeiro, temos que ganhar do São Paulo. Foco total no São Paulo. Total absoluto no São Paulo. Vamos ganhar deles lá dentro. 0-0 é goleada. Vamos amassar até buscar esse gol e classificar o Fogão para mais uma, aí depois de, sei lá, 50 anos, uma semifinal de Libertadores rumo ao título. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, como eu já disse, fico por aqui. Até mais tarde. Valeu!